Boa Olá, noite, pessoal. boa noite a Boa todos. noite. Olá, tudo bem? que bom estarmos todos aqui reunidos, né? É gostoso estudarmos assim todos juntos. Hoje nós vamos dar continuidade aos estudos do Frater Joana e eu vou convidá-lo a todos vocês aí de casa para que se junte a nós nesse momento. Vamos iniciar com uma prece, depois nós vamos tirar alguns minutinhos para que possamos trabalhar um pouco a nossa meditação, acalmar nossa mente, tentar entrar num clima de paz, de equilíbrio, para daí continuarmos com os estudos. Então, agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos aqui juntos, nesse estudo maravilhoso da mentora Joana de Ângeles, que faz com que nós possamos estudarmos a nós mesmos, trabalhando sempre com o intuito de melhorarmos no crescimento espiritual, que esses amigos da espiritualidade amiga possam nos incluir, nos orientar, e que possamos seguir e trilhar a nossa jornada com muita paz, com muito equilíbrio. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, meus amigos. Nós vamos agora trabalhar um pouquinho para que possamos acalmar um pouco a nossa mente. A gente vem aí durante todos os dias, né, tumultuados, com tantas preocupações, com tantos problemas, e a nossa mente segue sempre muito agitada. E é importante nós termos alguns minutos para acalmar a nossa mente. Nós não podemos desligá-la, mas podemos acalmá-la, podemos tranquilizá-la. E é isso que eu vou convidá-los agora. Eu vou compartilhar uma tela com vocês, para que vocês possam entrar nessa sintonia de harmonia, de equilíbrio. Eu vou só compartilhar. Espera um pouquinho que eu vou compartilhar o áudio junto. Isso, já está compartilhado. Muito bem. Então, nós vamos iniciar. Procure, nesse momento, sentar-se de forma bem relaxada. Se quiser sentar numa almofada, procure manter a sua coluna reta. Busque uma posição que seja mais agradável. Possa ser sentado no chão, numa almofada, deitado em sua cama, numa poltrona macia, num lugar em que você se sinta bem. A partir de agora, busque colocar as suas mãos sobre as suas pernas, deixando-a relaxada. Abra a palma da mão, faça um movimento circular com os punhos, relaxando a sua mão. Pouse sua mão tranquilamente em cima das suas pernas. Deixe a cabeça erguida, a coluna reta, e nós vamos trabalhar agora com a sua respiração. É importante fazer este movimento tranquilamente. No início, para aqueles que ainda têm uma certa dificuldade, vamos trabalhar em 3 tempos. Vamos inspirar o ar pela nariz em 3 tempos. Inspire. Prenda o ar em 3 tempos. 1, 2, 3. E solte o ar com a boca entreaberta. Novamente, inspire.
Solte devagar, com a boca entreaberta. Perceba o movimento da sua barriga. Inspire, encha o seu abdômen. Expire, solte, esvazie o seu abdômen. Vamos fazer mais uma vez. Inspire. Expire. Enquanto trabalhamos nossa respiração, vamos tranquilizando nossa mente. Inspire. Expire. Agora, vamos relaxar a nossa cabeça. Vamos tentar tranquilizar os nossos pensamentos. Relaxa a musculatura da sua face. Solte a sua mandíbula. Solte toda e qualquer contratura muscular dos pulsos. Relaxe os ombros. Tire todo o peso dos ombros. Inspire. Expire. Devagar. Agora você vai trabalhar soltando a musculatura das suas pernas, relaxando os seus músculos, a sua coxa. Deixe o seu corpo todo relaxado. Visualize uma paisagem que seja agradável. Preste atenção na música. Se permita relaxar. Se algum pensamento tumultuar, preste atenção novamente na sua respiração. Volte a sua atenção para ela. Inspire. E expire. Se algum pensamento vier, que ele seja como uma nuvem passageira no céu azul e que passe, e que você continue relaxando, tranquilo. Pense em luz. Irradie luz. Busque estar em sintonia com o universo, com a natureza, com os pássaros, com as árvores. Você faz parte desse universo. Você faz parte dessa criação de Deus. Você é luz.
Você é paz. Você é amor. Mentalize energias positivas te envolvendo nesse instante, equilibrando sua alma, seu espírito. O universo transmite paz e você transmite luz. Você transmite amor. Eu sou paz. Eu sou luz. Eu sou amor. Vamos agora voltarmos. Abra os seus dedos, movimente devagar suas palavras. Movimente os seus pés. Movimente os seus pés. Vamos retornando e voltando. Abra devagar os olhos. Gratidão, gente. Obrigada por esses momentos. Obrigada, Poliana. Que delícia de meditação. Que bom que vocês gostaram. Parabéns, Poliana. Olha, é o que a gente precisava para dar início aqui aos estudos de hoje, considerando que o item que nós vamos falar vai falar sobre crise. Então, nada melhor do que estarmos harmonizados, nos sentirmos nessa plenitude, dessa luz que irradia de nós, que é Deus que nos habita, para a gente compreender os estudos de hoje, né? Então, pessoal, ótima noite. Vamos, iniciar, então, falando sobre hoje o livro da Joana de Ângeles, Encontro com a Paz e a Saúde. E o capítulo é o segundo capítulo, né? Que vai falar sobre crises e turbulências. Então, a Joana vai desenvolver nesse capítulo, falando um pouquinho, né, o que é a crise, o porquê da crise, mas que isso também faz parte do processo natural, que está dentro das leis de Deus e é necessário para o nosso desenvolvimento. E que essas crises, elas estão focadas ou são geradas pela fragilidade psicológica do ser humano. E então o estudo, né, dessa psicologia espírita que a gente tem acesso através, né, de toda essa literatura, dessa série psicológica, vai nos ajudar a compreender um pouquinho mais o que é essa psique humana e como que nós podemos fortalecê-la para que essas crises não sejam mais necessárias, porque a gente vai se identificando com Deus que vive, que nos habita, e a gente vai deixando de pensar em nós mesmos e vamos entendendo a nossa função dentro de uma coletividade, né? Então, inicialmente,
eu só queria também reforçar, né, a necessidade do estudo, do desenvolvimento científico da humanidade, até para poder compreender todas as questões e todas as mensagens que o Cristo nos trouxe. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo, que é Não Vim Destruir a Lei, no item 8, Aliança da Ciência e da Religião. No segundo parágrafo, né, desse item, nós temos: chegar os tempos e que os ensinos do Cristo devem receber o seu complemento, em que o véu lançado propositadamente sobre algumas partes dessa doutrina deve ser levantado, em que a ciência, cessando de ser exclusivamente materialista, deve tomar em consideração o elemento espiritual, e em que a religião, cessando de desconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria, apoiar-se-á na ciência, marchando então ambas as forças de mãos dadas, prestando-se mútuo apoio. Então a religião, já não desmentida pela ciência, adquirirá um poder indestrutível, porque estará de acordo com a razão e porque não se lhe poderá opor a lógica irresistível dos fatos. Então, a gente vai ver aqui, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, falando dessa necessidade, né, da ciência, do estudo, do desenvolvimento do intelecto humano, unindo aquilo que faz parte das leis materiais, das leis que demonstram aquilo que está ligado ao material, mas também a ciência, voltando-se para o espiritual, para que nesse complemento, nesse casamento, a humanidade possa prosseguir e conhecer, identificar os ensinamentos do Cristo e poder absorvê-los, para que a gente não apenas tenha aquela fé, que é aquela fé que não é raciocinada, né? E que por qualquer dificuldade que a gente encontre, ela se esvai. E a gente fala, perdi minha fé. Na verdade, é porque nunca tivemos. Porque quando nós raciocinamos, nós entendemos, nós introjetamos, aquilo passa a fazer parte da nossa estrutura psicológica. Então, agora iniciando, né, falando desse livro, Encontro com a Paz e a Saúde, dentro da série psicológica de Joana, esse capítulo, eu creio que todo o livro, ele tem, nós temos a necessidade de entendermos alguns conceitos, né, da psicologia, porque ele é muito denso, né? Ele traz conceitos profundos, mas juntos, né, a gente vai trocando os nossos conhecimentos, as nossas informações, e é passo a passo, né, sem nenhum sentimento de que estamos esvaziando o assunto, muito pelo contrário, cada estudo é um incentivo para que a gente estude um pouquinho mais. E esse capítulo é um deles, né? A gente está iniciando aqui uma proposta onde vamos colocar alguns tópicos, mas o estudo desse capítulo individualmente, de forma assim bem detalhada, vai fazer com que a gente compreenda muito mais. Então, acho que é o primeiro estudo que a gente está fazendo em cima desse livro, e vamos iniciar, né, pelo capítulo 2, e eu gostaria apenas de falar um pouquinho sobre o prefácio desse livro, que a Joana coloca, né? Analisando se o atual comportamento humano não padece dúvida de que a sociedade terrestre encontra-se enferma. Estamos, né? E nós fazemos parte dessa sociedade. E ela diz, né, que é apenas um pequeno contribuição, mas que esse livro vem homenagear o sesquicentenário do Livro dos Espíritos, né, que foi escrito em 1857. Então,
a gente vê que a sociedade, né, o nosso entendimento, a nossa evolução, ela não dá saltos. O Cristo veio depois de, né, quase 2000 anos para que as suas mensagens fossem, de uma certa forma, melhor compreendidas pela humanidade. Veio o evento do Espiritismo, com Kardec fazendo a codificação, e já se passaram alguns anos, né, só do Livro dos Espíritos, que foi o primeiro da série, já se passaram 150 anos, e nós ainda estamos engatinhando nesse conhecimento. Mas isso não é para a gente desanimar, é para pensar, puxa, ainda tem muita coisa boa para eu aprender e para modificar. Então, isso é um incentivo, né? E a gente não esgotou, muito pelo contrário, estamos iniciando. Então, falando aqui, né, do capítulo agora, do segundo capítulo, né, que é a crises e turbulências. Então, Joana, ela tem o cuidado de, quando começa a tratar de algum assunto, trazer as suas definições para que a gente compreenda a semântica do que ela está falando. Então, respeitando, né, vamos ler aqui. O vocábulo crise provém do sânscrito kri ou ki, significando desembaraçar ou purificar, dando origem às palavras acrisolar e crisol. Essa palavra crisol vamos gravar, porque lá na frente ela vai usar essa palavra. Então, né, continuando a definição aqui de Joana. Desse modo, uma crise pode ser considerada como um crisol, substância química que depura das gangas o ouro e outros metais preciosos, quando levados às caldeiras nas quais são derretidos. Por outro lado, deriva-se do grego crisis, que se pode interpretar como uma mudança, um conflito que tem lugar em uma fase qualquer da vida, em razão de acontecimentos internos que não foram superados, diante de outros que surgem com energias novas. Todo o processo de evolução, nos mais variados aspectos, experimenta periodicamente crises resultantes de avaliações que examinam os métodos comportamentais utilizados, abrindo espaço para novos investimentos, para experimentos outros que ainda não tentados. Então, ela vem colocar que a crise é uma necessidade sociológica e psicológica, facultando melhor aproveitamento das oportunidades existentes, ensejando a coragem para serem realizadas mudanças de paradigmas, assim como de condutas, sempre objetivando resultados mais saudáveis e práticos. Então, ao mesmo tempo que a gente quer evitar as crises, quer evitar aquilo que é desconfortável, aquilo que nos incomoda, né? A gente quer afastar, mas a crise, ela tem uma importância muito grande nas nossas vidas, na nossa sociedade. Às vezes é um despertar, às vezes é um repensar, e às vezes as crises, né, os conflitos fazem com que a gente mude de patamares e faz com que nós demos, né, que a sociedade possa dar saltos, né, saltos de aprendizado. E ela continua, o mundo contemporâneo encontra-se em crise de valores, mas também em uma convulsão interna na adaptação das placas tectônicas, nos fenômenos sísmicos, disso consequentes, nas erupções vulcânicas, tempestades, ciclones, que sempre ocorreram na acomodação do planeta ao equilíbrio cósmico, assim como a sociedade que o habita, resultado das convulsões experimentadas pelas criaturas. E aqui a gente entende um conceito de que o ser humano está integrado à natureza, que o planeta é um complexo, que nada acontece dissociado. E quando o homem,
no seu processo evolutivo, ele começa a ter um olhar mais para si, em detrimento do outro, em detrimento da natureza, ele cria para si mesmo uma grande crise existencial. É o que a Joana vai falar daqui para frente, né? Quando ela começa a falar dessa desarmonia. Então, ela vai dizer o seguinte, que o universo tem um sentido de cooperação e não de competição. E quando a sociedade, né, e agora vamos falar do indivíduo, porque a sociedade é composta por pessoas, mas nessa primeira parte ela vai falar de crise de uma forma geral, depois ela vai meio que detalhar em 3 outros tópicos. Mas aqui ela quer dizer o seguinte, que quando nós não temos esse sentido na nossa vida de cooperação, vai haver divisão de grupos étnicos, sociais, raciais, culturais, religiosos. E isso leva a humanidade a uma autodestruição. Então, nós precisamos entender que o homem, né, o ser humano, dentro desse contexto, ele precisa abrir os olhos para ter essa visão mais de cooperação. E o que acontece na nossa sociedade, né? Às vezes, o culto ao ser melhor, ao ser competitivo, ter a ilusão de que conquista isso ou conquista aquilo, ele vai criando fendas sociais, que esses conflitos vão se multiplicando. Então, eu imagino igual um equilibrista, que ele vai se apoiando quando a gente vê no circo, né? Que ele vai colocando alguns elementos redondos e ele vai se equilibrando e vai subindo, mas ele não tem uma base, ele não tem uma estrutura. Vai chegar um momento que ele desaba. Ele desaba porque ele está centrado só nele, né? Em movimentos que são artificiais, que não fazem parte da natureza do desenvolvimento humano, falando desse desenvolvimento moral que está dentro das leis morais, né, que Deus nos coloca. E Joana vem completando, né, com o efeito dessa crise moral que assalta o homem e a mulher contemporâneos, que hoje tem uma raiz na ambição econômica, na necessidade do poder e do ter, do materialismo. Então, esse materialismo, né, em detrimento da espiritualidade, de enxergar o ser no seu complexo como, né, material e espiritual, e dar o olhar e dessa visão só para o materialismo, que é a chaga, né, que desenvolve todo esse desequilíbrio e esse olhar voltado, né, apenas para o que é material. E dando, então, né, falando agora com relação aos tópicos que a Joana coloca, ela fala das crises existenciais, que apesar dos avanços científicos e tecnológicos, a busca insana de acumular e desfrutar, isso vai gerar, com o tempo, uma insatisfação, porque o ter, ele deixa de ter sentido, você vai acumulando, mas dentro de você fica um vazio, e é o que ela chama de vazio existencial. Esse vazio existencial vai fazer com que a pessoa altere de humor, que deixe de ter a alegria de viver. Que a crise existencial é uma forma de ruptura com o passado, propiciando novos investimentos da inteligência e da emoção, a fim de surgirem outros patamares de apoio para as conquistas mais complexas da harmonia.
que pressupõe equilíbrio, estabilidade, realização pessoal. Então, olha, vamos entender um pouquinho esse mecanismo, né? Quando a gente sai da rota correta, né? Quando a gente tem esse comportamento só materialista, a gente vai criar um vazio existencial. E esse vazio existencial vai fazer com que a gente busque algo mais, aquilo que a gente ainda não encontrou, aquilo que não nos completa. Então, essa busca por algo que venha nos completar, essa ruptura com o passado e a busca de novos investimentos em termos de inteligência e da emoção. Então, é a própria natureza fazendo os acertos necessários. Então, às vezes, a pessoa fala, eu estou triste, eu estou deprimida, eu estou sem alegria de viver. Tem um livro, mas agora eu não vou me lembrar, o Pacheco sempre cita isso, que às vezes a depressão é o início do despertar. Então, aqui Joana vem nos colocar isso, né? Então, às vezes a gente olha a depressão apenas como uma coisa negativa. Não, nós podemos olhar como sendo o início do despertar do ser humano. E ela continua, se entender crise emocional como um crisol psicológico. Vocês lembram do crisol? Que é uma substância química que faz com que nós possamos, no cadinho, separar da ganga o ouro e os metais preciosos. Então, essa crise psicológica, esse cadinho, essa fornalha que a gente entra, esses sentimentos desagradáveis que nós vamos ter, é exatamente esse despertar. Então, vamos ler de novo. Se entender crise emocional como um crisol psicológico, logo se avançará para novos enfrentamentos e diferentes realizações que são essenciais no transcurso da existência. Então, a gente para um pouquinho e fala como os mecanismos da evolução são belos, são perfeitos, né? À medida que a gente vai estudando e vai percebendo isso, vem dentro de nós uma energia gostosa, né? Esse reavivar dos sentimentos de pertencimento a Deus, num circuito de amor, aonde aquilo que inicialmente a gente sentia como crise, como sofrimento, é um incentivo, é uma alavanca para o despertar da psicologia, um despertar, né, que a psicologia vem nos ensinar, que é o ser humano saindo do seu status quo, saindo daquele materialismo, saindo daquela individualidade, vem buscar a luz, né? A luz que existe onde? Dentro de nós mesmos, né? A essência divina que nos habita. E ela continua, em vez do abatimento e do desconforto, do abandono dos objetivos, cabe ao indivíduo em crise reconhecer que lhe é reservado o dever de enfrentar o acontecimento. E somente ele, partindo então para experiências mais enriquecedoras, portanto, mais carregadas de desafios. E aí, a gente vem, mais uma vez, agradecer, porque com o advento, né, do estudo, né, do espiritismo, nós vamos nos pautar, né, por conhecimentos novos. Vamos entender esse enfrentamento, que ninguém muda ninguém, que nós somos responsáveis pelo nosso próprio processo evolutivo, mas que também nós não estamos desamparados, né? Que a gente não precisa se abater, mas que cada indivíduo
deve fazer esse enfrentamento, porque ele vai poder ter experiências mais enriquecedoras. Então, é um despertar, né? E aí, continuando, falando das crises sociais. Então, a sociedade como uma reunião de indivíduos, e que a crise existencial individual promove a crise social. Não tem como, né? Não existe, né? A sociedade lá fora e eu como indivíduo separado. Eu faço parte dessa sociedade. O meu lar, né? Aquilo que a gente entende, né? Que constitui como lar é a célula mãe da sociedade. Então, e eu estou dentro do meu lar, eu estou dentro dessa célula, eu estou em crise, e essa célula fica em crise, e todas as outras também vão ficar, mas esse estudo de hoje vem nos colocar, né, luz nessas crises, e como buscar a solução para elas. E falando agora das crises sociais, né, a Joana fala o seguinte: as crises sociais derivam do abuso do poder, do olhar egocentrado em interesses particulares em detrimento do coletivo. E aí ela vem colocar algumas crises, né, que eu não vou me detalhar muito, mas ela vai citar a Revolução Francesa em 1789, a Revolução Bolchevista em 1917, aonde essa Revolução Bolchevista terminou nas alucinações do comunismo, e a Revolução Francesa veio despertar para fraternidade, igualdade e liberdade, que hoje nós ainda continuamos procurando, né? E vem, né, dos ensinamentos do Cristo, né? Bem, ocorre que, né, falando dessas crises sociais, ocorre que não apenas de alimento vive a criatura, e por extensão a sociedade, né, não vive de alimento, mas de dignidade, que é adquirida através da justiça social, quando se tornam acessíveis os bens inalienáveis da escola, do trabalho, da saúde, do repouso, dos direitos da liberdade de pensar, do ir e vir e da participação. As crises sociais são, portanto, inevitáveis, até mesmo normais, como reação dos processos vitais da continuidade da vida. Assim sendo, não se trata de uma desgraça, mas de uma necessidade de releitura do desenvolvimento da humanidade, que, mal conduzida, leva a calamidades que poderiam ser evitadas. Falando, então, agora, né, dessa sociedade, eu vou ler aqui um trecho, né, da crise social. A Joana coloca: não desfrutando de liberdade de valores que dignificam a existência, de igualdades de direitos, de oportunidades de realizações, surge como fuga compensatória a libertinagem que se mascara de licenças morais, advindo o desbordamento das paixões, mediante o erotismo enlouquecido, em forma de sensualidade desmedida, do abuso do álcool, do fumo, das drogas, dos jogos de azar, em buscas desesperadas pelo ter, exclusivamente com o fim de gozar. Os governos injustos sabem dessa necessidade das massas e cerram os olhos à devassidão, como um ópio para alucinar os viciados, enquanto aqueles se locupletam nas situações grandiosas a que se guindam, astutos e insensíveis. Então, eu ressaltei esse trechinho, porque é o que a gente vê hoje na nossa sociedade.
quando as pessoas, né, não conseguem, dentro de uma sociedade, essa evolução moral e de necessidades básicas do ser humano, ela vai buscar esse desalinho todo para trazer um pouco de prazer em substituição àquilo que deveria ser o desenvolvimento, né, de uma sensibilidade, de uma evolução, uma felicidade, e não um gozo de um prazer. E aí ela cita também ao longo da história, né, os impérios assírio-babilônio, persa, cartaginês, grego, romano, para citar alguns, no passado, e mais recentemente o otomano, o austro-húngaro, como outros tantos, perderam as glórias conseguidas pela conduta facciosa e devassa a que se entregaram as massas e os governantes desastrados. A gente percebe no longo da história que às vezes alguns países, alguns conglomerados atingem o ápice do poder e do domínio, mas o que faz com que eles venham a desabar é porque a sociedade, ela não agrega valor moral e ela se autodestrói. E continuando o que Joana fala, né? Assim, inevitavelmente, as crises sociais sacudirão o planeta periodicamente, impondo reformulações administrativas e humanas, esboços históricos de equidade e de justiça, esforço de igualdade de direitos entre as diversas classes, correspondendo com certeza aos diferentes níveis de necessidades e de realizações especiais. Trata-se da inexorável lei de progresso, trabalhando os metais difíceis do comportamento humano e moldando as novas realizações que terminam no patamar da felicidade. E, dando sequência, né, falando sobre as crises gerais. E agora, esse daqui é o último tópico, né, desse capítulo, segundo aí deste livro, e eu vou até pedir licença a vocês, porque aqui vai falar de ego, vai falar de self, vai falar de sombra, e se a gente não trouxer um pouquinho, né, dessa psicologia da Joana, para que a gente entenda melhor esses conceitos, talvez a gente não consiga captar esse parágrafo que eu vou ler. Então, né, vocês podem depois e devem, né, buscar um pouquinho mais desses conceitos, porque ao longo de toda a série eles são colocados, a cada momento ela vai trazer um pouquinho, numa grande construção, numa malha que ela vai pontuando e que faz com que a gente compreenda melhor um pouquinho sobre nós mesmos e trabalhar essas crises existenciais que existem dentro de cada um. Então, ela vai falar de crises gerais. A predominância do ego sobre o self responde pela crise de conduta, em razão da fragmentação do que se deveria ser a unidade psicológica do ser, trabalhando impulsos descontrolados pela ambição do ser, em vez da natural busca. Perdão. Vou repetir, gente. A predominância do ego sobre o self responde pela crise de conduta, em razão da fragmentação do que deveria ser a unidade psicológica do ser, trabalhando impulsos descontrolados pela ambição do ter, em vez da natural busca do ser. Nessa ocorrência, a sombra escura arquetípica projeta-se exteriormente, gerando instabilidade emocional, em face da perda do senso de elevação e de construção da individualidade sobre o impacto da personalidade em desalinho.
Eu não sei como ela conseguiu, mas dentro de um pequeno parágrafo, ela usou que 5, 6 conceitos da psicologia. E às vezes, se a gente passar por cima, a gente vai perder a grande essência desse capítulo. Então, eu queria compartilhar com vocês o seguinte. Dentro aqui, né, do livro Refletindo a Alma, a Psicologia Espírita de Joana de Ângeles, vamos ter aqui na página 116, conceitos junguianos à luz da psicologia espírita. E ela vai falar sobre ego, né? O ego, ao contrário do que se é dito e pensado por muitos, não é o inimigo do homem, aquele que tem que ser combatido tenazmente. Antes se configura como a estrutura através da qual todo impulso de realização se verifica. O mal não é o ego em si mesmo, mas permanecer centrado no ego, o egoísmo, porquanto todas as estruturas da psique são necessárias para se atingir a totalidade. O ego não deve ser destruído, o que significaria a desagregação da psique, mas deve estruturar-se para adquirir consciência da sua realidade, não conflitando com o self que o direciona, única maneira de se libertar da sombra. O ego participa de todo esse processo, que ela ainda coloca entre parênteses, individuação, com uma pequena parte da psique que é autoconsciente, que se identifica consigo mesma. É a parte pequena de nós que se apercebe das coisas e ocorrências, a personalidade, numa visão que seja detectada pela consciência. Não é à toa que em cada reencarnação construímos uma identidade, um ego, se assim podemos dizer, e através dessas construções e reconstruções sucessivas de diferentes conteúdos do ego, o espírito segue a sua marcha de realização. Por isso, essa consciência do ego, a superfície da psique, sofre colisões contínuas que procedem das emoções habituais e das aspirações de libertação, auxiliando no seu desenvolvimento, alterando-lhe a estrutura e abrindo-lhe campo para mais amplas realizações. E aí, só completando, pedindo perdão pela leitura extensa, eu queria também desse mesmo livro, do mesmo capítulo, a definição de self, né? E assim vem, na visão da psicologia espírita, o self, enquanto possuidor dos símbolos e imagens que se encontram no arquétipo primordial, estabelece-se ainda na condição do próprio espírito imortal, com as experiências iniciais e profundas de processos anteriores, nos quais desenvolveu os pródomos do Deus interno nele vigente, em face da sua procedência divina, desde a sua criação. Na condição de um arquétipo primordial, prossegue Joana de Ângeles, preside ao processo de desenvolvimento que lhe é imperioso alcançar, mediante as experiências que fazem parte dos estatutos da vida. O self, portanto, ao mesmo tempo que funciona como um impulso à totalidade, à evolução espiritual, estabelece-se ainda na condição de um embrião, como uma semente que vai se desenvolvendo a cada reencarnação,
adquirindo experiências e ampliando sua gama de recursos para atingir o seu amplo desenvolvimento. Esclarece a mentora que é através do processo da maturidade psicológica que o self se vai libertando das camadas que lhe dificultam o conhecimento, para que possa, assim, libertar a essência divina de que se constitui. Então, voltando, aquele parágrafo lá da Joana, vamos ler de novo e vamos entender agora com essas definições que buscamos. Vamos lá. A predominância do ego sobre o self responde pela crise de conduta, em razão da fragmentação do que deveria ser a unidade psicológica do ser, trabalhando impulsos descontrolados pela ambição do ter, em vez do natural busca do ser. Nessa ocorrência, a sombra escura arquetípica projeta-se exteriormente, gerando insatisfação emocional em face da perda do senso de elevação e da construção da individualidade sobre o impacto da personalidade em desalinho. Então, o que acontece conosco? Lá no nosso self, quando a gente fala self, dentro da colocação junguiana e dentro do que a psicologia traz, o self é o todo, é o nosso lado consciente, é o nosso lado inconsciente, a nossa psique como um todo, é o espírito que ali reside. Existem outros termos que acho que depois, na medida que eles surjam, a gente pode vir desdobrar mais um pouquinho sobre ele. Mas vamos lembrar que lá naquele inconsciente, lá está, na sua essência maior. E Jung fala que é como se fosse uma cebola cheia de camadas, e essa unidade, essa presença, aquilo que nós temos de herança divina, está no seu íntimo como sementes. E à medida que o ser vai desabrochando e vai se conhecendo e que vai trabalhando toda essa estrutura, essas sementes vão poder brotar. E lá nesse inconsciente que o ego não percebe, ele não tem acesso, existe em toda a nossa estrutura, essa conquista, desde que fomos criados, lá no nosso princípio inteligente. Inclusive, no primeiro capítulo desse livro, Joana vai discorrer sobre a formação do ser. E é imperdível, gente, não deixem de ler. Então, o que acontece? Nós temos aquilo que a gente chama de atavismos. Nós temos dentro de nós, lá naquele inconsciente, todas as nossas experiências. E se nós não usarmos o ego que raciocina, o ego que está em contato com a sociedade, o ego que está recebendo as influências do meio, e que ele vai ter que contrabalançar aquilo que eu preciso ser, a personalidade que eu preciso ter, entendendo como personalidade a construção que ele desenvolveu para se relacionar com a sociedade. E ele vai trazer dentro dele aqueles conflitos íntimos, aqueles antigos egos, aquelas personalidades que muitas vezes querem surgir. Então, você, diante de uma realidade, de algo que te traz algo desagradável, se você não parar, se você não pensar, se você não refletir, e não deixar que a emoção tome conta, e você reaja àquele acontecimento, e aí é isso que vem, aquela sombra que vem, aqueles conflitos antigos, aquilo que você às vezes não tem acesso ou não quer ter acesso, aquilo que você não admite dentro de você. Aquilo vem de uma forma, uma força, um impulso que vem do inconsciente, que faz parte desse processo de desenvolvimento, que faz parte das leis. Ele aflora e faz com que o ego haja, não raciocinando, mas reagindo.
Então, aqui fala, a predominância do ego sobre o self responde pela crise de conduta. E aqui, quando ela fala desse self, não é daquilo que está guardado das nossas existências anteriores, das nossas sombras, e às vezes até conhecimentos, porque todo ser humano, ele não retroage, né? Tudo que ele conquista fica guardado lá. Mas aqui é quando fala que o ego, ele está deixando de ouvir, deixando de sentir aquelas influências que vêm da essência divina dele. E em razão dessa fragmentação do que deveria ser a unidade psicológica do ser, desse contexto como um todo, trabalhando os impulsos descontrolados, então esses impulsos que vêm desse ser que eu já fui anteriormente, das nossas fragilidades, né, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, isso vai fazer com que eu, preocupado com a nossa ambição apenas no materialismo, apenas no ter, eu não busco o ser. E aí vem os grandes conflitos e as grandes crises do ser humano, né? Então, na ocorrência, a sombra escura arquetípica projeta-se exteriormente. Somos nós voltando, nós antigos, nós de outras encarnações, gerando instabilidade emocional em face da perda do senso de elevação e de construção da individualidade, sobre o impacto da personalidade em desalinho. Então, quando a gente fala que construção da individualidade, não é do individualismo, é dessa individualidade que vem dentro da psicologia, é eu me conhecer como indivíduo, é eu me construir, saber da minha essência, trabalhar a minha essência e me colocar num contexto universal e me identificar com o amor, com as leis divinas, fazer essa conexão, deixar de ser eu no sentido egóico, para me colocar à disposição dele. É esse Cristo, esse Jesus que veio, que não buscou aparecer como uma figura humana, mas veio demonstrar as leis de Deus. É aquele Paulo que quando já, né, depois de muitas experiências, fala, não sou eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. E o Cristo não era o Cristo que vivia, era o Pai que vivia em mim. Então é isso, essa individuação, é isso que estamos fadados. Essa busca, essa evolução, esse processo que faz parte da evolução, que todos nós um dia alcançaremos. Então essa individualidade é porque cada um de nós é único. Então é isso que nós vamos desenvolver. E as crises estão aí para isso, tá bom? Então, só lendo um pouquinho, inevitavelmente estabelece-se a turbulência interior, porque desaparecem os ideais mais relevantes que devem ser cultivados e vividos, sendo substituídos pelas ilusões do cotidiano, responsáveis pelos tormentos menores que se agravam na sucessão dos tempos, adquirindo complexidade perturbadora. Então é isso que ao longo do tempo, ao longo das encarnações, nós temos que buscar, né, essa evolução, essa individuação e entrarmos em alinhamento com essas leis vindas de Deus, desse cosmos universal. E dando sequência, né, falando aí dessas crises gerais, é a fragilidade psicológica que desencadeia o medo, as frustrações, a ansiedade e a solidão. O busca do externo geram crises existenciais. Então, olha lá a Joana, falando de crises gerais, voltando para as crises existenciais.
porque tudo está baseado no ser humano. Ele que é a formação dessa coletividade. E ela vem colocar algum aspecto interessante aqui. Vai falar da solidão. Então, quando o ser humano parte-se do imediato, manifesta-se como efeito natural da qualidade íntima de interesse emocional pelas coisas, não se satisfazendo com o já conseguido, sentindo em situação de abandono, mesmo que no meio da multidão. Então, aqui ela está voltando naquele ser humano que está apegado apenas às coisas materiais, e que isso nunca vai supri-lo. E aí ele vai sentir esse vazio. E vai dizer o seguinte, que mesmo, né, estando numa multidão, ele tem um sentimento de abandono. Ou quando acompanhado por outrem, este não consegue participar da interiorização do parceiro ou amigo, familiar ou conhecido, por mais que busque e esforce-se por oferecer-lhe amizade e companheirismo. E aí a gente vai entender por que às vezes os relacionamentos não dão certo, né? Porque enquanto o ser humano, ele ainda tem essa fragilidade psicológica, enquanto ele ainda está muito no exterior, enquanto ele está apenas reagindo, ele não consegue compreender as suas emoções, ele não consegue trabalhar aquilo que vem do inconsciente, e ele vai buscando apenas os prazeres, ele não consegue olhar para si, ele não consegue se conhecer. Quanto mais ele vai conhecer o outro? Não consegue, né? Por isso que existem tantos desencontros, né, nos relacionamentos. E aí, novamente, ela vem colocar a crise do indivíduo reflete na sociedade, na política, na religião, na cultura, e assim vai, né? O senso de equilíbrio cede lugar ao deslumbramento pelo fetiche da aparência, da fama, da glória, da mentira, arrebanhando multidões de imaturos que se lucupletam com as migalhas que sobram das mesas fartas desses desumanos triunfadores egotistas. E aí o problema, né, a célula humana, o pensamento individual sem entender a necessidade do coletivo. E aí ela coloca, né, na atualidade vive-se o coletivismo, não o coletivo, no qual as pessoas são padronizadas por modelos. E aí a gente vê o padrão de beleza, o excesso de erotismo, a desonestidade, o suborno, a desvalorização moral da mulher, o desrespeito da infância e da velhice. Nada obstante, por mais que sejam aceitos socialmente, nunca se tornarão portadores de caráter moral, por atentarem contra os atributos sublimes do self, que procedem do arquétipo primordial causal que é Deus. Então a gente olha para esses ensinamentos de Joana e realmente a gente vê essa sociedade doente, né? Porque está apegada apenas ao estereótipo, ao materialismo. E aí, gente, terminando aqui, tá? Ela vai colocar: ninguém consegue fugir da sua essência, da origem divina, e enquanto assim proceder, buscando soluções mentirosas, viverá em crises contínuas, saltando de uma para outra, interminavelmente, porque insultuosas ao ser real, que é a razão essencial da vida. Esse coletivismo mal comportado, significando a sombra coletiva doentia, apela para o poder da força em razão de haver perdido a força da razão e do sentimento, da harmonia interior que deve vigir em cada indivíduo, a fim de propagar-se para o grupo social como efeito natural do desdobramento pessoal. Mesmo essa crise geradora de conflitos guerreiros, divisores de comunidades, é lamentável processo de progresso, porque advindo o cansaço, a exaustão das forças,
o indivíduo começa a identificar a necessidade de harmonizar o ego com o self em procedimento de convivência salutar, entendendo o significado existencial e trabalhando para a autorrealização, para a conquista real da saúde emocional, resultando em equilíbrio físico e mental. Simples assim, né? Bem, só colocando aqui, né, a Joana nesse capítulo ainda deixa temas para reflexão do Livro dos Espíritos, a questão 744, que objetivou a providência, tornando necessária a guerra, e a resposta à liberdade e o progresso. E depois o capítulo, né, tirado de Mateus, e do Evangelho, né, tirando de Mateus, o capítulo 10, versículo 34, não penseis que eu vim trazer paz à terra, mas vim trazer paz, não vim trazer paz, mas espada. Então, isso daqui fica, né, para uma tarefinha nossa de estudo em grupo, para a gente entender, né, lendo o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, o que o Cristo, né, e o que Kardec vem trazer sobre crise, né? Então, agradeço aí pela oportunidade, pela paciência de vocês, e agora a gente vai abrir, então, para o grupo nosso aqui, para, né, acolher aí os comentários, as reflexões, talvez trazer, né, para alguns conflitos da nossa sociedade atual. Gratidão a todos. Então, obrigado, Ilma. Diante aí da quantidade de informações e do tempo, né, eu sugiro para a gente deixar o capítulo do Evangelho para uma outra oportunidade, porque nós já estamos quase com 1 hora, né, e aí se alguém quiser fazer um comentário sobre as informações desse capítulo, trazer para o nosso cotidiano aí da Covid ou outras coisas atuais nossas, ainda temos uns minutos para os comentários, né? E a gente suspende para outra oportunidade o capítulo 19 aí do livro Jesus Evangelho. De repente a gente joga um capítulo do Evangelho para frente em todas as aulas, e eu trago semana que vem junto com o Júnior, né, no outro capítulo aí desse livro que você trouxe hoje. É uma sugestão por causa do tempo, né? Para não ficar muito longo o vídeo. Tranquilo, Marquinhos, dá sim. Eu estava aqui, né, você comentando, é um capítulo bem interessante, né, da Joana, que nos faz refletir em vários momentos aí do que foi falado, né, Ilma? E em relação a esse vazio existencial, né, na hora que você estava colocando nas palavras de Joana, né, remete a gente que a partir do momento que a gente fica, né, muito preso ao nosso egoísmo, né, ao nosso ego, ego no sentido individual, né, que a gente só pensa em nós mesmos, e a gente não vê o coletivo, isso realmente vai, mais tarde, trazer esse vazio, porque a partir do momento que você faz as suas conquistas, que você está bem profissionalmente, você está bem financeiramente, você está bem no seu dia a dia, e aí você sente esse vazio existencial, é porque algo falta, porque na verdade o nosso objetivo, nós somos também responsáveis pela evolução do todo, né? De todos que estão em nossa volta. Então, me fez pensar em algumas citações aí de Chico, de Madre Teresa de Calcutá, de tantos outros, de Valdo, que partiram para o auxílio do outro, né? De auxiliar, de ajudar o outro e pensar no outro nessa coletividade, porque nós não vamos evoluir sozinho, nós também somos responsáveis pela evolução de todos, né? E aí me fez lembrar uma história de Chico, que estava naquela discussão de aborto, né, se ele aprovava ou não aprovava o aborto, né? E aí o repórter perguntando para ele, né, qual era a opinião. Meu filho, eu não posso ser a favor. Mas por que, Chico? O mundo está tão difícil, né? Está tão difícil criar filhos, está tão complicado. Filho, se eu puder pedir para voltar, eu quero voltar mulher. Se eu tiver essa oportunidade, eu quero voltar mulher e quero voltar com 5 filhos. Mas, Chico, 5 filhos é muita.
Não, eu quero 5 e os mais trevosos. Mas, Chico, os piores? Sim, os piores, porque quando eles estiverem aqui sob a minha guarda, sobre a minha tutela, eu quero dar tanto amor a ele, tanto amor, que quando eles voltarem, né, para o umbral, eles vão sentir falta do meu amor e vão pedir para nascer de novo, porque eles teriam falta desse amor. Então, é um desprendimento, é pensar no outro, né? É além da nossa imaginação de como que é isso, né? A gente não pensa apenas em nós, mas pensa no outro, e pensa que a evolução depende desse conjunto, né? Do conjunto da natureza, do universo, dos animais, quanto nós somos responsáveis, né? Por tudo que a gente faz aqui nesse planeta, né? Tudo que desencadeia nesse planeta é responsabilidade nossa. E aí as crises que vêm são geradas por nós mesmos. Mas enquanto a gente for pensar em apenas resolver o nosso problema na individualidade, a gente não vai cooperar e não vai ajudar nesse processo que tem que ser coletivo, né? Então, quando eu estou muito centrada em mim mesma, né, centrada no meu egoísmo, eu vivo esse vazio existencial, porque aí eu não estou doando o que é esse amor, né, essa vontade de auxiliar e ajudar o próximo. Então, quando a gente está trabalhando com as mãos ativas, esse vazio existencial, ele não vai persistir aí, né? Então, eu acho que é deixar de ter, não só ter, né, mas esse ser está na modificação que nós temos que fazer em nós, e nessa modificação de pensar que a evolução é coletiva também. É isso mesmo. Eu achei excelente o estudo da noite. É um tema muito atual, né? A Joana sempre, assim, muito antenada, né? Com os nossos conflitos, com os problemas da nossa sociedade. E eu senti, assim, que na sua fala, que muitas vezes essas crises, né? A crise que a gente vive hoje, a crise da pandemia, que é uma crise de saúde, que é uma crise moral, é uma crise individual e social, ela vem mesmo nos convidar a pensar no coletivo, né? Porque nós dependemos agora de hospitais, que são instituições coletivas, nós dependemos de médicos, de enfermeiros, de institutos que fazem vacinas, de cientistas, né? Então, a organização coletiva a benefício do indivíduo, né? Então, os indivíduos também sendo convidados a pensarem no coletivo, né? A se protegerem, a protegerem os outros. Então, é uma mudança muito grande de paradigma que nós estamos vivendo, né? Estamos indo para outra polaridade, parece. Não sei se vocês têm essa impressão. E aí, Cíntia, o que eu sinto também é que a pandemia, né, colocam todos os seres humanos no mesmo patamar. Não adianta ter poder, não adianta ter dinheiro, não adianta ter uma inteligência, né, um intelecto muito desenvolvido, porque ela vai acometer todos nós. E nesse colocar todas as pessoas no mesmo patamar, às vezes a gente pode entender o quanto a nossa sociedade ainda dá muito valor para as coisas materiais. E agora, essa pandemia veio nos alertar. Não é o material que vai te salvar, né? É, como você disse, a coletividade, a união, são os esforços, pessoas bem intencionadas, os cientistas, né, trazendo a vacina. Então, realmente, é uma grande crise, promovendo, acho que, um grande despertamento da sociedade como um todo. Verdade. E até pensar nas pequenas coisas, nos pequenos atos, né, como usar a máscara. Você está se protegendo, mas você está protegendo o outro também, né? Então, a partir do momento que eu não uso a máscara, que eu não sigo as recomendações, eu estou agredindo o outro,
porque eu não estou pensando no outro, né? Eu posso ter uma boa saúde, né? Eu posso estar bem, mas se de repente o meu ato vai prejudicar um terceiro, e esse terceiro pode vir a ter uma causa mais grave, né? Então eu não estou pensando no coletivo, eu estou pensando apenas em mim, né? Então essas atitudes, essas mudanças pequenas de atitudes também nos faz refletir na importância que nós temos que dar ao próximo, a quem está ao nosso lado, né? E quem está do outro lado também. Então a gente tem que manter esse respeito para com o outro, né? E nos pequenos atos que a gente percebe isso, né? E cuidar do outro é você respeitá-lo. Então, respeitar nessas atitudes também são importantes. Então, isso é fundamental a gente pensar nisso, nessas mudanças, né? Nós, de repente, estamos em uma situação em que a gente percebeu que, assim, muitas coisas que nós fazíamos não eram mais necessárias, ou que nós estávamos exagerando, né? E também nos fez refletir nesse sentido do cuidado com o outro. Enquanto nós não temos ainda em nossas mãos formas para nos proteger, como uma vacinação, né, estarmos imunes, nós temos que nos proteger cuidando de nós e cuidando do outro. Então, pensar nisso, nesse coletivo também, né? E uma lição que tiramos também desse capítulo é que as crises elas são necessárias, né, para que o ser humano possa evoluir. Então, apesar da dor, né, é importante para a evolução. Então, apesar de todo o desconforto, o sofrimento, ele não é obrigatório. A crise é obrigatória, mas o sofrimento em demasia não é obrigatório. E aí que entra o ser humano, né, com todo o seu aprendizado anterior, com o que ele faz com o seu aprendizado, buscando o ser e não ter, procurando se melhorar a cada dia, né? E aí a gente começa a entender um pouquinho, né, as palavras de Jesus, né? Quando ele cita, faz algumas citações, né? Quando ele cita do pão, que refere-se ele aos ouvintes curiosos, atentos, que o pão desgasta-se e a fome retorna, mas o alimento da alma, que é o conhecimento da verdade, nutre-a para sempre. E de que verdade ele estaria falando, né? Explica o mensageiro de Deus, que são o conhecimento de si mesmo, a autoafirmação do bem, a transformação pessoal para o melhor, com incessante esforço de superação das imperfeições, a busca da vida eterna, a saúde integral. Então é através dessa busca da verdade que o ser humano ele vai se desvencilhando dessas crises existenciais, né? Com esse atavismo preso ao passado. Então é através dessa evolução que o ser humano consegue se melhorar, e o ser humano, ele individualmente se melhorando, as crises gerais, as crises da sociedade também vão desaparecendo. Então é importante frisar que para enfrentar a crise é preciso ter coragem. Ela cita isso em algum trecho aí do capítulo, né? Que é importante ter a coragem de fazer esse enfrentamento, para que a gente possa mudar de patamar, para que a gente possa evoluir. Então, acho que essa é uma lição muito bonita, muito proveitosa, esse estudo hoje. Então, além disso aí, Pacheco, isso que você me falou, eu estou lembrando da questão da pandemia, que eu ouvi outro dia uma palestra de, além desse convite da preocupação com o coletivo, né, que a Poliana, a Ilma e a Cíntia falaram, tem também a questão desse não sair de casa, né, de ficar em casa, é o convite de olhar para dentro, que é exatamente essa análise que você falou aí da autotransformação. Para você autotransformar, você tem que saber o que você precisa transformar, né? Então, a questão de ficar em casa é um convite para o autoconhecimento, né, para você analisar as imperfeições, como você diz aí, e partir para a ação, né, para ter paciência também com as suas imperfeições e partir para a ação, porque é um passo de cada vez, né? Ninguém muda de um dia para o outro, né? Bem lembrado, Marquinhos, isso mesmo. Fique em casa signifique, olhe para você, olhe para dentro de você. Isso. E como é difícil isso, viu? Não é fácil, não, porque já tem alguns levantamentos de aumento
durante essa fase que nós tivemos agora da pandemia, né, o aumento de procura a psiquiatra, a psicólogos, a antidepressivos, porque às vezes esse olhar interno, ele às vezes não é fácil, né, então a gente tem que buscar aí estruturas com boas leituras, bons estudos, né, para a gente se fortalecer, para conseguir fazer esse olhar interno aí e tentar trabalhar o que é necessário, que a gente precise trabalhar. Então, nós temos aí a doutrina, temos estudos, temos muita coisa boa para a gente aproveitar, que vai nos ajudar, o estudo até da Joana de Ângeles aí, que faz esse convite, né, de você olhar para dentro, olhar para você modificar o que é necessário e fazer esse crescimento. Então, temos que trabalhar nesse sentido aí também. É isso aí. Contando com a ajuda dos espíritos superiores, que sempre estão conosco, com o auxílio de Jesus, nosso mestre amado, né, que sem ele a gente não consegue caminhar. Agradeço muito, Ilma, o estudo da noite, foi maravilhoso. Você estava muito inspirado. Muito obrigada. E boa noite a todos. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.